É uma verdade universalmente conhecida que a literatura russa intimida muitos leitores. Mas por que esses clássicos continuam provocando esse receio? De onde vem essa impressão que mistura admiração e medo? A primeira razão está ligada ao peso dos nomes que compõem a literatura russa. Quando pensamos em literatura russa, surgem em nossa mente figuras como Fyodor Dostoiévski, Nikolai Gogol e Lev Tolstói, autores que são associados a obras extensas, debates filosóficos e conflitos morais profundos. O simples fato de suas obras mais conhecidas serem volumosas, como Guerra e Paz com suas mais de 1000 páginas, ou Os Irmãos Karamazov, que não fica muito atrás, já cria uma barreira psicológica inicial. Mas o temor não se limita ao volume das obras. A literatura russa mergulha em zonas da experiência humana que são desconfortáveis. Em Crime e Castigo de Dostoiévski, por exemplo, o leitor é levado a habitar a consciência fragmentada de um assassino. Não se trata apenas de acompanhar uma trama policial, trata-se de atravessar labirintos morais, de sentir o peso da culpa, de experimentar a desintegração psicológica do personagem. Essa profundidade introspectiva pode ser perturbadora, pois não é uma obra que oferece ao leitor respostas fáceis ou consolos imediatos. A verdade é que adentrar a literatura russa é mergulhar na complexidade da consciência humana. Cada obra expõe conflitos interiores que não se resolvem facilmente. Não são narrativas centradas apenas em acontecimentos, mas em crises morais, espirituais e existenciais, que colocam os leitores muitas vezes diante de si mesmos. Isso porque os grandes autores russos do século XIX, período frequentemente chamado de Era de Ouro da literatura russa, quando o país produziu uma concentração extraordinária de escritores que marcaram a cultura mundial, transformaram o romance em um espaço de investigação radical da consciência humana. Em suas obras, a ficção não é mero entretenimento, e sim uma forma de refletir sobre o sentido da vida e da morte, sobre fé, dúvida, liberdade, responsabilidade, culpa e redenção. Por isso, ler essas histórias nos força a confrontar nossos próprios abismos, a questionar cada certeza e também a sentir a dor, o horror e a alegria em suas formas mais puras e brutais. Em Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, por exemplo, o centro do romance não está apenas no enredo, mas na investigação profunda das ideias e conflitos que atravessam seus personagens. Embora haja um crime que organiza externamente a história, o verdadeiro centro do romance está nas discussões e conflitos interiores que se desenrolam ao longo de monólogos e diálogos, onde os personagens, por exemplo, discutem a existência de Deus, a origem do mal, a liberdade humana e o problema da responsabilidade moral. Assim, a história avança tanto pelo embate de ideias quanto pelos acontecimentos. Ler esse e outros grandes romances russos é um convite a um esforço intelectual que vai além do ato automático de acompanhar uma história, pois exige do leitor atenção, reflexão e coragem para encarar questões que não admitem respostas fáceis. E é justamente essa densidade, essa recusa em simplificar os dilemas humanos, que torna a literatura russa tão desafiadora e, ao mesmo tempo, profundamente necessária. Outro fator que assusta muitos leitores é a avalanche de nomes. Nos romances russos, um mesmo personagem pode ser chamado pelo nome de batismo, por um diminutivo afetuoso ou por um patronímico, ou seja, a forma derivada do nome do pai, usado como sinal de respeito ou formalidade. Essa multiplicidade, embora culturalmente rica e expressiva, pode se transformar em um labirinto para o leitor não familiarizado, gerando confusão e dificultando o acompanhamento da trama. Ainda assim, essa confusão está longe de ser um obstáculo intransponível. Como em qualquer universo literário novo, há um breve período de adaptação. Mas, superado esse momento inicial, o leitor aprende a reconhecer padrões e a associar apelidos aos personagens centrais, e a leitura pode fluir com muito mais clareza do que se imagina. Talvez o fator que mais afaste os leitores contemporâneos dos clássicos russos seja o fato de um grande número de leitores
está acostumado a narrativas rápidas, centradas na ação e na progressão constante dos acontecimentos. Diante desse horizonte de expectativas, o encontro com um romance russo do século XIX pode causar estranhamento. Ali, a ação não ocupa sozinha o centro da narrativa. Ela é muitas vezes interrompida para dar lugar à reflexão, ao debate de ideias e ao exame minucioso das motivações e contradições interiores dos personagens. Essa estrutura pode parecer excessiva para quem espera dinamismo constante. No entanto, ela responde a um projeto literário específico, que busca explorar o ser humano em profundidade, sem simplificar suas tensões. Também é importante considerar o estigma construído pela crítica e pela academia. Durante muito tempo, os clássicos russos foram apresentados como leitura obrigatória, símbolo da alta cultura e erudição. Inclusive, isso acontece até hoje. Essa consagração, embora justa, acaba criando uma aura de solenidade que intimida. E quando uma obra é constantemente associada à ideia de grande livro, ainda que o seja, pode passar a impressão de ser inacessível, reservada apenas a leitores especialmente preparados. Diante disso, o leitor comum pode sentir que não está à altura da obra antes mesmo de abri-la. A expectativa de grandeza transforma-se em pressão e, em vez de despertar curiosidade, gera receio. Paradoxalmente, a exaltação excessiva pode produzir o efeito contrário ao desejado, e aquilo que é celebrado como fundamental passa a parecer inalcançável. No entanto, esse medo muitas vezes se dissolve quando o leitor atravessa a primeira barreira. A literatura russa, embora profunda, é intensamente humana. Seus personagens não são abstrações filosóficas, mas figuras vivas, contraditórias, apaixonadas e falhas. Todos encarnam dilemas universais: orgulho, amor, ressentimento, dúvida e desejo de vingança. É nesse ponto que a distância cultural diminui e a complexidade deixa de intimidar e passa a aproximar. A princípio, os clássicos russos podem parecer intimidadores, sobretudo em um mundo marcado pela velocidade e pela superficialidade. No entanto, quando o leitor supera a estranheza inicial e decide mergulhar nessas obras, descobre algo raro: uma literatura que não simplifica o humano, mas o encara com toda a sua profundidade e ambiguidade. O melhor é que ao fim dessa travessia não se leva apenas a memória de uma boa história. Leva-se uma compreensão mais profunda da vida, da liberdade, do sofrimento e também da esperança. Sai-se da leitura mais atento, mais consciente e, sobretudo, mais humano. Se este vídeo te encorajou a ler literatura russa, deixe o seu like e compartilhe com alguém que também precisa desse incentivo. Fiquem com Deus e até a próxima!